Olá pessoal, sou o professor Matheus Seco, estamos aqui para mais uma aula de álgebra do POT nível 2. Nesse vídeo de agora iniciaremos a aula 16, iniciaremos o estudo dos números complexos, tá legal? Muito bem, então o que seriam esses tais números complexos, tá? A motivação que eu vou dar aqui não é a motivação histórica, ou seja, não é como aconteceu na história realmente a introdução dos números complexos, tá legal? Mas eu acho que é uma introdução mais palpável, né, e que motiva bastante a introdução desses números de certa forma, tá legal? Então, você com certeza já se deparou, por exemplo, com uma equação do segundo grau como essa daqui, x ao quadrado menos 2x mais 2 igual a zero, né? E aí, quando você tenta resolver essa equação do segundo grau, né, pelo método lá da fórmula de resolução de equação do segundo grau, você vai calcular o delta, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 2, e aí você vê que esse delta dá menos 4, que é um número negativo, né? Então, o que você está acostumado a fazer desde então? Você está acostumado a olhar para cá, parar e falar, bom, se o delta deu negativo, eu não tenho raízes reais. Beleza, isso está correto. Mas será que não existe um outro conjunto maior do que os números reais, né, que contenha os números reais, onde essa equação vai ter alguma solução? Será que é possível, né, eu olhar para algum conjunto onde essa equação tenha alguma solução? Tá? E aí a resposta é que sim, né? A resposta é que sim. Então, vamos olhar para essa equação agora aqui por uma outra ótica, tá? Então, eu posso olhar para essa equação da seguinte maneira. X menos 1 ao quadrado mais 1 igual a zero, ou seja, x menos 1 ao quadrado igual a menos 1, tá? Então, o que está acontecendo aqui é que eu cheguei que o quadrado de um número dá menos 1. E aí você sabe que nos números reais, né, no conjunto dos números reais, isso aqui é impossível, né? Porque a gente viu que o quadrado de qualquer número real é sempre maior ou igual do que zero, tá legal? Então, o quadrado de qualquer número real é sempre maior ou igual do que zero. Muito bem. Então, realmente, por essa outra ótica, a gente consegue ver que não tem solução real para essa equação. Tá legal? Beleza. Agora, o que a gente precisaria para criar uma solução, digamos assim, para essa equação, seria o quê? Seria criar um número, tá? Um número cujo quadrado dele desse igual a menos 1. Ou seja, de certa maneira, criar uma raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Tá? Então, a definição do conjunto dos números complexos, tá? Então, vou botar aqui assim, o conjunto dos números complexos é o conjunto dos números da forma A mais BI, onde A e B são números reais, e esse I é o número que a gente estava buscando, cujo quadrado desse igual a menos 1. Tá? Então, a gente vai definir o conjunto dos números complexos como sendo o conjunto de todos os números da forma um número real, mais um outro número real, vezes esse I, onde esse I a gente criou de maneira que I ao quadrado fosse igual a menos 1.
Tá legal? Então esse aqui é o conjunto dos números reais, dois números complexos. A gente vai representar esse conjunto aqui com a letra C, tá? Então esse aqui vai ser o conjunto dos meus números complexos. Muito bem, uma primeira observação que a gente pode fazer é que o conjunto dos números reais ele está contido no conjunto dos números complexos. De que maneira a gente consegue ver isso? Se você tomar o B igual a 0, você vai ter aqui A, né? Você vai ter aqui A. Então vai ficar simplesmente um número possível aqui nesse conjunto seria o número A, onde A é um número real. Então qualquer número real faz parte desse conjunto que a gente está definindo. Então o conjunto dos números reais está contido no conjunto dos números complexos. Tá legal? Muito bem. A gente vai ter o costume de representar um número complexo assim dessa forma por Z, tá? Para ter uma notação um pouco mais sintética, digamos assim. Então a gente vai chamar Z igual a A mais BI. Tá legal? E aí a gente tem algumas nomenclaturas antes da gente começar a fazer algumas coisas. Então, mais definições aqui, digamos. O que a gente tem como definição? A gente tem que o A, que a gente vai representar por REzinho, assim, de Z, isso aqui é a parte imaginária. Isso aqui é a parte imaginária. Desculpa, é a parte real de Z. E o B, que a gente vai representar por IMzinho de Z, esse sim é a parte imaginária do Z. Tá? Então a gente tem essa nomenclatura básica. O A é a parte real e o B é a parte imaginária do Z. A gente tem um pouquinho mais de nomenclatura também. A gente diz que Z é imaginário puro, tá? Então um número complexo vai ser um imaginário puro. Então, um número complexo vai ser um imaginário puro. Se somente se o A é igual a 0 e o B é diferente de 0. Ou seja, para um número complexo é um imaginário puro quando ele é o I vezes um real não nulo, tá bom? Beleza? Então a gente tem essa nomenclatura. E naturalmente o Z é real se somente se o B é igual a 0, tá legal? Então a gente tem essa nomenclatura, né? A gente vai ter o que aqui? A gente vai ter também agora que introduzir operações nesse conjunto, né? Sempre que a gente recebe um conjunto, a gente quer tentar introduzir operações nesse conjunto. Então, que operações a gente pode definir aqui? A gente pode definir o seguinte. A gente pode definir a adição, ou melhor, vamos começar definindo algo que não é muito bem uma operação, mas que vai ser importante no futuro, que é a igualdade de números complexos, né? Ou seja, você quer responder a seguinte questão. Quando que A mais BI é igual a C mais DI, com A, B, C e D reais? Ou seja, se eu tenho dois complexos nesse formato iguais, o que eu posso afirmar aqui? Bom, você naturalmente consegue ver o seguinte, né, que se o A é igual a C e o B é igual a D, eles são iguais. Será que isso é verdade? Se eu sei que A mais BI é igual a C mais DI, será que eu consigo concluir que o A é igual a C e o B é igual a D? A resposta é que sim, tá? Então isso aqui, essa igualdade acontece se somente se o A é igual a C e o B é igual a D. Por que isso é verdade? Por causa do seguinte, se o B é igual a D, você tira automaticamente que o A é igual a C, tá? Então, supõe por absurdo que o B é diferente do D. E aí, se o B é diferente do D, você pode escrever o seguinte, ó, I que multiplica B menos D é igual a C menos A. E aí, sendo B diferente de D, o que vai acontecer? Você pode escrever que o I é C menos A sobre B menos D. Agora, o que acontece? Isso aqui é um número real, né? Porque o A, B, C e D são números reais.
Então eu estaria chegando à conclusão de que o I é um número real. Ora, mas I ao quadrado é menos 1. Se o I ao quadrado é menos 1, I não é um número real. Então, isso aqui é um absurdo, né? Uma contradição. Então, a minha hipótese de que o B era diferente de D, ela estava furada. Então, na verdade, o B é igual a D. E aí, como a gente comentou, se o B é igual a D, o A é igual a C. Legal? Muito bem. Bom, a gente pode fazer a adição, né? E é da mesma maneira que a gente vai poder fazer adição, a gente vai poder fazer subtração, tá? Então, o que seria A mais BI mais C mais DI? Para somar dois números complexos, você soma simplesmente as partes reais e soma as partes imaginárias. Então, isso aqui vai ser A mais C mais B mais D, que multiplica I. Então, por exemplo, se eu tivesse 1 mais 3i e eu quero somar com 5 menos 7i, o que eu vou fazer? Eu vou juntar o 1 com 5 para dar 6 e o 3i com menos 7i vai dar menos 4i. Tá legal? Então, a soma de dois números complexos é muito fácil de você fazer. Agora, a gente também vai ter o quê? A gente também vai ter a multiplicação. Como é que a gente multiplica dois números complexos? Multiplicar dois números complexos é bastante simples, tá? Multiplicar dois números complexos é bastante simples. Para você multiplicar dois números complexos, é só você fazer a distributiva e aí reparar que vai aparecer em um dado momento aqui um i ao quadrado. E aí sempre que aparecer um i ao quadrado, você tem que ter um reflexo instantâneo de lembrar, opa, i ao quadrado é igual a menos 1. Tá legal? Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu fico com o quê? O A com o C dá o AC. O BI com o DI dá BDI ao quadrado, que é menos BD. Então, aqui fica menos BD. E o que vai ser a parte imaginária? Ó, a parte imaginária vai ter o quê? AD com BC. E aí, naturalmente, você não precisa decorar isso daqui, né? Porque sempre que você precisar fazer a multiplicação de números complexos, você vai lá, faz a distributiva e sempre lembra que o i ao quadrado é igual a menos 1. Muito bem. Agora, a última coisa de teoria que a gente vai falar nesse vídeo de agora é o seguinte. Existem alguns problemas, tá? Existem alguns problemas em que o camarada quer que você saiba coisas sobre as potências do i, tá? Então, vamos dar uma atençãozinha aqui especial para essas potências do i. É bastante simples isso aqui, tá? Então, potências de i. O que vai acontecer? Ó? Vamos lá. A gente sabe que i elevado a 1 é i. A gente sabe que i elevado ao quadrado é menos 1, que essa aqui é a definição do i ao quadrado. Então, ó, o que vai ser o i elevado ao cubo? Eu multiplico por i dos dois lados, e aí eu concluo que aqui dá menos i. E o que vai ser o i à quarta? É só eu pegar o i ao quadrado igual a menos 1 e elevar os dois lados ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 1. Agora, se eu olho para cá, ó, o que vai dar o i à quinta? Multiplica por i dos dois lados. Vai dar i. O que vai dar o i à sexta? Para vir daqui para cá, ó, multiplica por i à quarta dos dois lados. Só que o i à quarta é 1, né? Então aqui ficou i à sexta e aqui vai continuar menos 1. Para vir daqui para o i à sétima, multiplica por i à quarta dos dois lados. Vai dar i à sétima igual a menos i vezes i à quarta. Só que o i à quarta é 1. Então eu estou multiplicando por 1 dos dois lados. Então aqui é menos i. E o que vai dar o i à oitava? Vai dar 1. Então o que eu consigo perceber? Eu consigo perceber que as potências de i repetem de 4 em 4. Né? Então aqui eu tenho uma repetição de 4 em 4. Então o que acontece? Se eu quero calcular uma potência de i, digamos i elevado a n, com n inteiro,
tá? O n pode ser inteiro. O que eu tenho que fazer aqui? Eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dividir o n por 4. E aí, quando eu divido o n por 4, eu vou ter um resto, né? Esse resto pode ser 0, esse resto pode ser 1, esse resto pode ser 2, ou esse resto pode ser 3. Se o resto é 0, tá? Se o resto é 0, eu estou aqui, tá vendo? Então, o i elevado a n dá igual a 1. Se o resto dá 1, aí eu estou aqui em cima. O i elevado a n vai dar i. Se o resto dá 4, se o resto dá 2, estou na segunda linha. Então, o i elevado a n vai dar menos 1. E se o resto dá 3, eu estou na terceira linha. O i elevado a n vai dar menos i. Então, é bom a gente saber esse resultado aqui de antemão, porque pode ajudar a gente na hora de resolver algumas questões. Tá legal? A gente se vê nos próximos vídeos para estar fazendo exercícios para treinar o que a gente viu aqui e depois seguir avançando na teoria de números complexos. Até o próximo.